Pois é, meus amigos. Quando eu falo sempre aqui em caos, eu lembro de Illuminati ou Mormons. Eles são culpados de todo o caos que existe no mundo. Eles controlam a velha ordem e a nova ordem mundial. Eles, para você ver o poder que os caras têm, eles controlam todos os políticos, todos os presidentes de todo o mundo, economia, saúde, religiões. Por isso que eu não tenho nenhuma religião, porque eu estudo tudo isso aqui sobre eles. Quando você começa a estudar, vocês vão ver onde é que as pessoas estão se metendo. Tudo que existe nessa Matrix aqui, que parece ser verdade, mas não tem nada de verdade aqui nesse mundo, são tudo mentiras aqui. As histórias que estão no livro de histórias, que é contado nas escolas, eles também controlam isso, gente. Inclusive as mídias de todo o mundo, jornais, mídias televisivas, tudo isso são eles que controlam. As coisas que é boas, eles dizem que é ruins. E as coisas que é ruins, eles dizem que é boa. Eles fazem tudo ao contrário. Filmes eles também controlam. Inclusive eles botam mensagens subliminares em filmes, novelas, desenhos, séries. O que eles vão fazer com a gente? É esses caras que controlam o mundo que eu sempre falo aqui pra vocês. Poucas pessoas acham que isso é verdade, que eu tô maluco, mas não é. O diabo é que controla o mundo, gente. Atualmente um sucesso. Em 1934 foi quando a Casa da Moeda Americana conseguiu efetivamente o controle total sobre o sistema monetário americano. E foi quando afirmaram, é agora um sucesso. Porque isso é um símbolo, isso é o emblema de uma sociedade secreta. Uma sociedade secreta que os maçons chamam de os Illuminati. Eles foram uma sociedade secreta fundada no sul da Alemanha. Eram chamados de os Illuminati, os iluminados, os mais brilhantes. Isso foi em 1774. E os Illuminatis bávaros criaram seus planos para o que iria fazer na América e também como iriam fazer. O triângulo no topo com a luz que emana à sua volta é Horus, o deus dos antigos egípcios, uma pirâmide egípcia. Não se encontram pirâmides na América, encontram-se no Egito. E essa pirâmide é o símbolo do olho, que era na religião egípcia Horus, o sol recém-nascido. Todas as manhãs, quando o sol nascia, o seu nome era Horus. Era a divindade solar no Egito. Horus era o filho de Deus, a luz do mundo que nascia. Era o nosso Salvador que nascia. Assim, Horus era referido como Deus Sol. É por isso que a luz emana à sua volta, porque é um sol. O sol é o olho de Deus. Os antigos egípcios acreditavam que a pupila de Deus estava a nos vigiar. Por isso, o sol era muito brilhante. E assim ainda hoje, nos referimos a alguém que é extremamente inteligente, como brilhante. É por isso que Deus, sendo o mais brilhante de todos, logo o Sol é o mais brilhante, pois é o olho de Deus. Existem 13 camadas na pirâmide. O algarismo romano, no fundo, é 1776. Muitas pessoas pensam que é por causa do país ter sido fundado em 1776. Mas não é por isso, eu já disse. Isso está num documento publicado em 1774 e 1775. E em 1776 a numeração romana apareceu nele, na Europa. O algarismo romano referia-se à altura em que esta sociedade secreta foi criada e se tornou realmente uma sociedade secreta e começou a funcionar. Eles foram as bases para o que atualmente chamamos em nosso país. Os Illuminati bávaros foram a base para o que atualmente chamamos de facção Colômbia. A facção Colômbia dos Illuminati chegou aqui logo após a formação do governo americano.
E é por isso que atualmente temos o ônibus espacial chamado Columbia, a produtora de cinema Columbia, a TV Columbia Broadcast System, a editora de discos Columbia, a Universidade de Columbia e a televisão Columbia, sistema de transmissão, a CBS. Qual o logotipo da CBS? É o olho que tudo vê. E é por isso que o nosso governo está no Distrito de Colômbia. Porque essas pessoas são donas do nosso governo, imprimem o nosso dinheiro, são donas não só do governo como também de nós. Nós somos propriedades deles. Assim por dizer, essas pessoas imprimem o dinheiro, governam o país e são nossos donos. São donos de tudo que há no país. Então criam as leis, e é por isso que podem decidir quem pode matar, quem pode escapar com o que seja, porque são eles que criam as leis, eles quem decidem. E como já disse antes, existem 13 camadas nesta pirâmide. Também 13 letras em Anuit Coeptis. O 13 é um número muito importante para esta sociedade secreta. Há 13 estrelas aqui, que juntas formam o hexagrama. Tem 13 vagens, 13 folhas, 13 flechas, 33 penas aqui, 33 penas ali, que são sequências de 13. O 13 é baseado no que chamamos de simbolismo maçônico. Os maçons desenharam esta nota. Tudo é feito em sequência de 13. E novamente te chama a atenção para o fato de haver 13 estrelas aqui, que coletivamente formam o hexagrama. Há uma razão para tal. No topo da nota de $1, vemos esta pequena imagem. Mas se ampliamos a imagem, então veremos que é uma pequena coruja. O símbolo da Sociedade de Boêmia. A Sociedade Boêmia reúne-se na Califórnia todos os anos, nas 2 últimas semanas do mês de julho. Eu tenho fotografias que mostram todos os presidentes americanos vivos, excluindo o atual, mas todos os presidentes vivos no Bohemia Grove, na Califórnia do Norte. E estão todos trajados de vermelho e preto, como veste da Ku Klux Klan. Mas o que interessa é que estavam vestidos desta forma. E isso é uma visão e tanto. Ver presidentes vestidos como membros da Ku Klux Klan e estão em frente a uma grande cavidade em chamas. De trás deles há uma coruja com cerca de 6 a 7,5 metros de altura. E os artigos nas revistas, eu tenho 2 ou 3 revistas que apresentaram basicamente as mesmas fotografias e afirmam que os presidentes reúnem-se com todos os grandes líderes mundiais, que são patrões da indústria, chefes de estados do mundo, e com os homens mais importantes e corruptos do planeta. Reúne-se em todos eles na Califórnia do Norte. Tem rituais onde depois da meia-noite vão para a frente desta coruja. E que bela imagem se tem! Todos os presidentes trajados como membros do Ku Klux Klan, com robes pretos e vermelhos diante de uma coruja. E estes são os presidentes dos Estados Unidos. A razão pela qual escolher a coruja é porque a coruja é um símbolo utilizado na Europa pelas sociedades secretas. Dizem que a coruja é sábia, porque ela pode ver as coisas na escuridão. E é por isso que a pirâmide e a coruja estão onde estão, porque são muito brilhantes e sabem coisas que você não sabe. Nós estamos sendo governados por políticos que tomam conselhos com bafometes e demônios. Sim, estamos. A forma como o mundo está estruturado é como uma pirâmide compartimentada. E são pirâmides dentro de pirâmides, como as bonecas russas. Então tem-se uma pirâmide compartimentada, que é, por exemplo, o governo britânico, onde as pessoas na base não sabem o que as do topo realmente pensam, o que realmente é a agenda. Como num banco, onde tem-se as pessoas no patamar inferior, que recebem os cheques do balcão. Eles não sabem o que se passa acima deles. E estes não sabem o que se passa acima deles também. E eventualmente em todas essas pirâmides, existe um pequeno número de pessoas no topo, que são as únicas que sabem como todo o jogo se encaixa. Todos os outros representam o seu papel na ignorância. O que os Illuminati fazem é assegurarem que unicamente os seus parceiros, ou os que não sejam um problema para eles, cheguem a esses níveis de poder, em que decisões terão que ser tomadas para fazer avançar essa agenda. Quando muitas das vezes as pessoas dizem, bem, você vê essas pessoas em todos os lados, vê esta, vê aquela. Não, espere um pouco. Não. Elas estão nessas altas posições de poder. Então, por causa desse processo de filtragem, se não for um de nós,
não irá ser patrocinado pelas pessoas certas para atingir então essas posições de poder. E se passar pela peneira, irá haver um escândalo. Ou irá ocorrer algo que iremos trazer ao lume e que irá destruí-lo. Porque você não é um dos nossos. Porque a relação das pessoas que estão dentro destes negros rituais satânicos e etc., que tem posições de poder no mundo, é muito elevada. Em comparação com a população em geral, onde não é tão elevada como isso. Então a pergunta responde-se a si mesma. Pela minha experiência, quando as pessoas dizem, acho que o primeiro-ministro britânico está envolvido. E a minha resposta é, ele é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha? Então está envolvido. Principalmente a Grã-Bretanha. Porque a razão de não se poder criar boatos sobre o primeiro-ministro britânico. Nunca. E o presidente dos Estados Unidos, seja democrata ou republicano, é porque ambos respondem exatamente aos mesmos mestres. E Blair e Bush, que são fantoches, o verdadeiro poder não se vê. As suas aparições públicas são a nível de fantoches. Eles estão muito mais aterrorizados por aqueles que estão nas sombras e lhes dão ordens do que a reação do público a eles. Porque o máximo que a reação pública lhes pode fazer é tirá-los do poder. Não é o máximo que as pessoas das sombras podem fazer. E é por isso que Bush e Blair dizem a mesma coisa. Porque são as mesmas pessoas que estão entregando os textos. Portanto, sim, com certeza que está envolvido, assim como a família real britânica. E os horrendos rituais que ocorrem em locais como Belmore Hall. Eu fui agente do FBI durante 27 anos e meio. Por ocasião da minha reforma, eu era o agente especial responsável pela divisão do FBI de Los Angeles. Fui qualificado pelos tribunais como um especialista em cultos e em abusos em rituais satânicos. Eu tenho informações de várias fontes, de que juízes, procuradores gerais, advogados e médicos, e muitos indivíduos proeminentes, incluindo atores, atrizes, jogadores profissionais de futebol americano e beisebol, estão envolvidos nesse tipo de atividade. Sammy Davis Jr. e Aton Lev, líderes da Igreja de Satã. Se recuarmos 225 a 230 anos, temos o que chamamos de os Illuminati, que se estabeleceram em 1776. E os objetivos dos Illuminati, tudo isso está bem documentado, são de dominarem o mundo. Uma das melhores maneiras de assumir o controle do mundo é controlar a mente das pessoas e apoderarem-se de um país através do controle das mentes. Então, o que está acontecendo na América baseia-se nas minhas pesquisas e também nas minhas entrevistas com inúmeros indivíduos. É que os poderes das mais altas hierarquias, as pessoas dos Illuminati, estão utilizando o culto satânico como meio e como ferramenta para condicionar as pessoas e para fazê-las vítimas do programa de controle mental MK Ultra. Existem provavelmente perto de 4 milhões de praticantes satânicos nos Estados Unidos, baseados nas minhas informações. Estamos falando de forças do oculto, estamos falando do pentagrama de 5 pontas, que foi usado pelos adoradores de Satanás durante milhares de anos. Se retirarem as 5 pontas de uma estrela de 5 pontas ou de um pentagrama, sobrará no meio um pentágono. O pentágono está direcionado para a estrela do norte, porque, de acordo com os antigos babilônios, é onde se reúne o poder dos deuses do norte e da guerra.
Okay, let's do it.